Acharam? Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 ao verso 11. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus Cristo na nossa vida. Eu te agradeço por essa igreja, Pai, que eu pude congregar com a minha esposa por um pouco mais de um ano. Quero te pedir que a Tua palavra jamais falte a esse púlpito, Senhor. Que Tu sejas com os irmãos dessa igreja e com a liderança dessa igreja, Pai. E que os sofrimentos que nós todos venhamos a passar sejam para a glória do nome de Jesus, Deus. Amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês, com base nesse texto, sobre o tema Para que os santos sofrem? Para que os santos sofrem? O tema do sofrimento humano é um tema que é conversado, discutido, não somente por pessoas religiosas ou por pessoas cristãs, mas até mesmo por ateus e céticos. Aliás, o mal, a origem do mal e a presença do mal no mundo, até mesmo na vida de pessoas aparentemente boas e honestas, é um dos principais motivos de rechaça entre os céticos e ateus contra a existência de Deus. Eles formulam a seguinte sentença, a seguinte equação: se Deus existe e Ele é bom e tem poder para tudo, é todo poderoso, por que o mal existe? E eles chegam à conclusão errônea. A conclusão que eles chegam é: ora, se Deus existe, Ele não é todo poderoso, porque se Ele tivesse poder para fazer tudo, fosse todo poderoso, Ele eliminaria o mal. Ou se Ele existe e é poderoso, então Ele não é bom. Por que então que Ele não acaba com o mal no mundo, o sofrimento? Acontece que essa pergunta, por que o mal existe, ou por que coisas más acontecem a pessoas boas, é a pergunta errada, mal formulada. Na verdade, nós deveríamos fazer pelo menos duas perguntas diferentes dessa. A primeira deveria ser: por que coisas boas nos acontecem, tendo em vista que nós somos maus? A Bíblia diz que nós somos maus e pecadores diante de Deus. Outra pergunta que poderia ser feita era: para que o mal existe?
e não necessariamente por quê, tendo em vista que a própria palavra de Deus não nos explica com grande satisfação a respeito da origem do mal. Por que o mal existe? Porque Deus quis, para cumprir os seus propósitos. Assim Ele o quer. Mas por que Ele o quer? Nós não sabemos plenamente. Nós sabemos, no entanto, que Deus se utiliza até mesmo do mal e do sofrimento para abençoar os seus santos. Então quero ver com os irmãos pelo menos 3 razões pelo que o santo sofre, com base nesse texto. Em primeiro lugar, podemos ver nos versículos 4 e 6 que os santos sofrem para consolar outras pessoas no futuro. Vamos ler comigo mais uma vez, versículo 4 e versículo 6. Diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E o versículo 6 diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então, o sofrimento acontece com os santos, isto é, com os filhos de Deus, para que nós possamos consolar outras pessoas. O fim do sofrimento não é a nossa destruição, também não é a nossa própria bênção. Deus permite e muitas vezes até mesmo envia o sofrimento para os santos, para que de alguma forma Ele possa nos usar futuramente, consolando outros que sofreram ou que estarão sofrendo a mesma coisa que sofremos no passado. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que na primeira gestação de sua esposa estava esperando 2 meninas gêmeas, e no 6º mês de gestação foi verificado que uma das meninas morreu, ainda na barriga. Ela já estava em João Pessoa, eles moram a 500 quilômetros de João Pessoa. Ela veio para João Pessoa, ele não pôde vir imediatamente, fez o parto, e aí tinha uma morta e uma viva. No dia seguinte, nós fizemos o sepultamento da bebezinha que estava morta, durante o dia. À noite ele foi visitar a filhinha dele que havia ficado na incubadora. Quando ele chegou em casa, a maternidade telefonou para a casa dele. A outra filhinha dele acabava de falecer. E no dia seguinte, enterramos sua segunda filha. Nossa, quanto sofrimento! A 500 quilômetros da família, primeira gestação, 2 abortos, ou um aborto e um bebê morreu no outro dia. Na cerimônia fúnebre da primeira filha deles, que eu não cheguei a tempo, o pastor que realizou a cerimônia tinha perdido um filho quando ele tinha por volta de um ano e um pouquinho, e foi ele que pregou naquela cerimônia, e ele pôde consolar aquele casal, porque havia passado por um sofrimento semelhante. Ele era a pessoa que tinha mais autoridade para falar àquele casal naquele culto. Eu não. Eu nunca tive filhos, nunca perdi nenhum filho, mas ele tinha autoridade. Certamente, esse irmão que havia perdido o filho cerca de 15 anos antes, também estava sendo preparado por Deus para naquele dia consolar o casal que havia perdido então 2 filhas. E nós pensamos muitas vezes que a escola de Deus para preparar os seus filhos para o ministério é apenas a escola do estudo bíblico. Não é. Deus prepara os seus filhos para usá-los na sua obra, também passando por dificuldades, também passando por sofrimentos, também passando por inúmeras alegrias.
Elias. É como se a gente estivesse convivendo com um grande amigo, né? Quando a gente tem aquele amigo há 10, 15 anos, a gente sabe como ele vai reagir às nossas brincadeiras, às circunstâncias de adversidade, como ele vai reagir a uma notícia triste, porque a gente convive com ele. Quando a gente convive com Deus também, nós vamos aprender como Deus vai fazer, como Deus vai agir naquele nosso momento de angústia, de dificuldade, de tristeza, porque nós andamos juntos com Ele. Mas por quanto tempo pode ser que Deus esteja nos preparando para usar, para consolar outras pessoas? Eu não sei. Deus preparou Moisés durante 80 anos, para usá-lo durante 40 anos. Por 40 anos Moisés foi treinado por Deus, enquanto morava no palácio do faraó. Depois ele é treinado por Deus por mais 40 anos no deserto, para só então ser usado pelo Senhor, tanto no palácio com outro faraó, como no deserto com o povo rebelde de Deus. Deus preparou Elias durante 3 anos e um pouquinho para usá-lo durante um dia, para orar e fazer com que Deus fizesse descer fogo do céu. E então Elias, junto com os seus outros amigos e irmãos, pudessem matar 450 profetas de Baal na faca. Mas parece que Elias ainda não havia aprendido a lição. Ele mata 450 homens e foge com medo de uma mulher. Todo o tempo que Deus está nos preparando é um tempo oportuno, é um tempo que nós devemos aproveitar. Apesar de todo o tempo em que Deus está nos preparando, apesar de todo o tempo que nós tivermos de cristãos, ainda não é suficiente, porque nós somos fracos e pecadores, nós somos imperfeitos e ainda precisamos da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Deus permite que o sofrimento chegue na vida dos seus santos para que possamos consolar outros. E Deus tem uma forma muito peculiar de agir, diferente muitas vezes do que nós pensamos que é o padrão. Nós vemos uma história registrada em João capítulo 9, quando um homem nasceu cego, e os discípulos de Jesus, por serem judeus, acreditavam que as pessoas que nascessem com algum problema, ou que tinham algum problema nessa vida, era por conta ou dos pais que haviam pecado, ou delas próprias, porque os judeus acreditavam que era possível pecar antes de nascer. Lembram da história daquela mulher do Antigo Testamento que disse: há como que 2 nações no meu ventre, como que 2 nações que estivessem em guerra? Com base naquela passagem do livro de Gênesis, os judeus na época de Jesus acreditavam que era possível pecar até mesmo antes de nascer. Então, com essa teologia fajuta de causa e efeito, você está sofrendo, a culpa é sua, você fez alguma coisa ruim, ou então os seus pais fizeram alguma coisa ruim, isso é uma maldição hereditária. Os discípulos ainda àquela altura estavam pensando errado e perguntaram para Jesus: quem foi que pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? E a resposta de Jesus foi surpreendente demais, não? Nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Já pensou? Nós estamos acostumados a ouvir tanta porcaria na televisão por parte de pastores neopentecostais, que esse tipo de passagem bíblica nos choca demais. Como pode alguém nascer cego para a glória de Deus?
É por isso que Deus mesmo disse através do seu profeta: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês. E ele disse também que os pensamentos de Deus estão tão distantes dos nossos como o Ocidente do Oriente, porque nós não compreendemos o agir de Deus. Mas foi assim. Aquele homem nasceu cego para a glória de Deus. O sofrimento que você está passando é para a glória de Deus, porque nada pode fugir do controle de Deus. Ele é soberano, Ele controla tudo. Deus tem controle sobre cada pensamento humano. Deus sabe o que a gente vai pensar daqui a 1 milhão de anos. Deus sabe o que a gente vai comer daqui a 10 anos no jantar, numa quinta-feira à noite. Deus sabe quando o nosso sapato vai furar. Deus sabe quando o chuveiro elétrico da nossa casa vai queimar. É por isso que podemos confiar nele, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo o sofrimento dos seus filhos. E se você quiser ser usado por Deus, é bom se acostumar, porque o sofrimento que Ele nos envia não é apenas para nós, mas é para abençoarmos outras vidas. Uma vez eu passei por uma situação muito difícil, muita dificuldade. Eu estava num culto e a irmã que estava cantando com o violão disse, quase que imperceptivelmente: o que você está passando é para a glória do nome do Senhor. Cheguei em casa e disse a Kelly, ela disse amém. Não que a gente estivesse feliz pelo que estava passando, mas depois disso já podemos consolar muitas pessoas para a glória de Deus. Em segundo lugar, para que serve o sofrimento dos santos? Ou para que os santos sofrem? Para participar das aflições de Cristo. Isso está nos versículos 5 e 7. Veja comigo, por favor. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Versículo 7. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. A Bíblia tem seus mistérios. E Paulo, a quem Pedro disse na sua segunda carta, que nas cartas de Paulo tem algumas coisas difíceis de entender, e eu tenho que concordar com Pedro, realmente nas cartas de Paulo tem umas coisas bem difíceis de entender. Fala dessa realidade, a realidade da igreja participar dos sofrimentos de Jesus. Mas como é que é isso? Jesus não já sofreu e agora está reinando eternamente no céu? Sim. No entanto, a Bíblia mostra que o sofrimento de Cristo não foi total, não foi até o limite final. Isso não diz respeito em nada ao sacrifício de Cristo para a salvação. O sacrifício de Cristo com vistas à salvação já foi totalmente completado. Na cruz, Jesus disse: está consumado. E ali estava consumado o pagamento pelo preço dos nossos pecados. No entanto, o próprio Jesus decidiu que não iria sofrer tudo ali na cruz, ia deixar um restinho para nós, um pouquinho para a gente sofrer também com Ele. Quer ver só? Veja Colossenses 1:24. Colossenses 1:24 diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Paulo sabia que ainda há um pouco do sofrimento de Jesus que cabe para a igreja receber.
Você está completando o que resta do sofrimento de Cristo no seu corpo? Há um pouco do sofrimento de Jesus para cada um de nós. Mas Paulo tinha isso com alegria, porque nós participamos do corpo de Cristo. Não podemos deixar de lado os sofrimentos por causa do corpo de Cristo. Mas isso não é algo somente que Paulo defendeu nas Escrituras. O apóstolo Pedro também fala disso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 19, diz isso. 1 Pedro 4, 12 a 19, diz assim: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. O que nós estamos sofrendo por causa de Jesus, Pedro está dizendo, é normal. Não pense que é algo demais, que é algo estranho. É normal. Ele segue dizendo: mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, versículo 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando bem. Pedro conclui aquele parágrafo dizendo que pode ser a vontade de Deus que nós soframos. Já pensou nisso? Nós pensamos que a vontade de Deus, a qual a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, sempre é boa, perfeita e agradável a nós, mas não é. Ela é sempre boa, agradável e perfeita a Deus, que sabe todas as coisas e sabe inclusive o que é melhor para nós, que muitas vezes é passar pelo sofrimento, para que Deus quebre o nosso orgulho, para que Deus nos faça ser mais santos, para que Deus nos ajude a sermos mais misericordiosos com aqueles que sofrem, ou seja, para que Deus nos transforme em melhores cristãos. O sofrimento, ao contrário do que muitas religiões falsas ensinam, nunca nos levará para o céu. O que nos levará para o céu é o perdão dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Mas o sofrimento nos torna em pessoas melhores, em cristãos melhores, porque quando nós passamos por dificuldades, quando nós compartilhamos dos sofrimentos do corpo de Cristo, nós podemos então ajudar a outros no corpo de Cristo. E é um privilégio sofrer por causa de Cristo. É um privilégio receber o nome de cristão e até mesmo ser xingado por sermos cristãos. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz que nós devemos alegrar e exultar quando as pessoas, mentindo, disserem todo o mal contra nós por causa do nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus pelo sofrimento que nós passamos, porque também serve para que passamos pelos sofrimentos de Cristo. Em terceiro e último lugar, para que os santos sofrem? Para que aprendamos a confiar em Deus. Versículos 9 a 11 diz isso. Veja comigo, 2 Coríntios 1:9. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus,
que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas as graças a nosso respeito. Deus permite que soframos para que aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar nele, em Deus. Nós confiamos em Deus, de acordo com esses 3 versículos que lemos, de forma direta, em Deus mesmo, e de forma indireta, através das orações dos irmãos. Paulo descreve aqui no versículo 8, que nós não lemos só inicialmente, como foi o sofrimento que ele passou, pelo qual o fez escrever estes versículos. Veja comigo o versículo 8, ele diz assim: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. O sofrimento que Paulo passou o levou a pensar: eu vou morrer, eu não vou aguentar sofrer tanto. Mas você acha que esse sofrimento ele só aguentou passar porque era apóstolo? Não. O finalzinho do versículo 7 diz isso: visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Todo cristão tem a capacidade dada por Deus para aguentar sofrimento acima das nossas forças, se esta for a vontade de Deus. E por que Deus fez isso com Paulo? Por que Deus não fez que ele sofresse somente o que ele aguentasse? Sabe aquela história de que Deus dá o frio conforme o cobertor? Parece que não é verdade. Deus deu tanto frio, vamos dizer assim, para Paulo, que nenhum cobertor podia aquecê-lo, mas somente o cuidado de Deus podia aquecê-lo. Na verdade, Deus nos faz essas coisas de propósito, para que aprendamos a confiar nele, para que aprendamos que por nossas forças não temos nada diante de Deus, para que saibamos pedir ajuda aos outros, como ele pede oração aos irmãos lá em Corinto. E a gente deve pensar: essas pessoas aqui da igreja de Corinto eram pessoas maravilhosas, que adoravam Paulo e que não paravam de orar por ele. Negativo. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios justamente para defender o seu apostolado diante daquela igreja que estava negando que ele era o verdadeiro apóstolo do Senhor. É isso que ele diz no capítulo 12 dessa mesma carta, versículo 19, segundo aos Coríntios 12, 19, Paulo diz assim: pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo esse tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo. Amados, tudo isso que fazemos é para a vossa edificação. Por quê? Porque Paulo estava defendendo o seu apostolado ao longo de toda a carta, não para que ele se defendesse a si próprio unicamente, como quem dissesse: olha, meus irmãos, eu sou um apóstolo verdadeiro, eu sou um cara muito bom. Não, mas para que a igreja soubesse que havia crido num evangelho pregado por um apóstolo verdadeiro, logo havia crido no verdadeiro evangelho. Então Deus nos envia o sofrimento para que aprendamos a confiar nele, também quebrando o nosso orgulho. Paulo pede oração àqueles irmãos que nem estavam acreditando que ele fosse apóstolo. Nós não devemos pedir oração apenas daqueles que gostam de nós, né? Vão com a nossa cara. Nós devemos contar com a oração de toda a igreja. Nós devemos contar com a oração daqueles que não nos suportam. E nós devemos orar por aqueles a quem nós só suportamos em Cristo.
que é diferente de ter profunda comunhão. Para resumir, irmãos, Deus permite que os santos passem por sofrimentos para que possamos consolar os outros, para que sejamos participantes dos sofrimentos de Cristo e para que aprendamos a confiar em Deus. O sofrimento na vida do servo de Deus é um recurso didático para a edificação dos santos. Que Deus tenha misericórdia de nós e utilize na nossa vida todo o sofrimento para convergir para a glória do nome de Jesus, tal como Ele fez na vida de Jó. Que Deus não desprezou nenhuma gotinha de sofrimento, mas serviu para levá-lo para mais perto de Deus. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelas dificuldades que nós passamos. Quando nós vemos que tudo está sob o teu controle, é que a gente entende que o Senhor quer que nós demos graças a Ti por tudo, porque até o sofrimento que nós passamos é para a nossa bênção, porque Tu és nosso Pai, que tão zelosamente cuida de nós, Senhor. Queremos Te pedir, meu Deus, Tu que és o Deus de toda consolação, consola os que estão sofrendo nessa hora, Pai. Consola os corações aflitos, sofridos, para que glorifiquemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.